Explodiu a bomba! Tudo bem, senhores e senhoras conectados aqui comigo no canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Que beleza ter vocês de volta aqui depois de um tempinho afastado. A gente vem com uma nova live trazendo novidades em relação ao caso Adélio Bispo. Você que está acompanhando esse canal aqui sabe que a gente cava fundo em relação ao ocorrido, né, no dia 6 de setembro de 2018. A gente tem informações exclusivas, sim, novidades do caso, inclusive a palavra de Bolsonaro em relação ao Adélio Bispo. O Bolsonaro, eu acho que cansou, né, depois de que o Alexandre de Moraes fez aí, barrando ele da posse do Trump, podendo viajar, não podendo viajar para a posse do Trump nos Estados Unidos lá no dia 20, teve que a Michelle, foi o Eduardo, foi uma comitiva, né, representar ali o Bolsonaro, mas o Bolsonaro em si não pôde ir até lá. Então ele rasgou o verbo na Revista Oeste, a gente vai trazer a repercussão disso aqui já já para vocês, mas além da questão do caso Adélio Bispo, que eu já falo para vocês, não agiu sozinho, tá? A gente pode cravar essa informação aqui, e a PF, né, contestou essa tese, falando que sim, ele agiu sozinho. A gente tem um vídeo, né, do Adélio cochichando o nome do mandante no ouvido do cabo Clenis. E a gente não é baú para guardar segredo, esse vídeo é um vídeo exclusivo, foi mandado aqui para o nosso canal, através de uma fonte segura que eu não vou revelar, vou fazer jus ao meu sigilo de fonte que o jornalismo me permite, né, e já falei, inclusive, né, quem mandou esse vídeo aqui. Quem prestou atenção sabe quem mandou, mas não é um vídeo fake, né, assim como o vídeo do Marçal com o Donald Trump, que estão falando aí que é um vídeo fake. Esse é um vídeo real que você vai poder acompanhar comigo aqui se você ficar até o final dessa live. Eu peço que você me ajude a abrir o olho do Brasil. Como que você faz isso? Clicando no joinha. Primeiro passo, chegou aqui, clica no gostei. Se você está na tela vertical, também clica no gostei. Clicou no gostei? Clique aqui embaixo na tela horizontal em inscrever-se. E se você está na tela vertical, é aqui em cima. Inscrever-se. Vai virar inscrito. Ativou o sininho das notificações? Clica no ganchinho. Esse é o ganchinho que faz a mágica acontecer. O ganchinho do compartilhamento é o botão mais importante que você tem aí. Porque com isso você manda para outros patriotas, para outras pessoas que querem um Brasil mais limpo. Clica no compartilhei, mande nos grupos de WhatsApp que você tem e fala, vamos ver o que o Thiago está trazendo aqui. Além da questão do caso Adélio, eu vou trazer o verdadeiro motivo, né, que está lá no canal Olavo Edu Carvalho, onde o Rodrigo Constantino faz a sua morada, o verdadeiro motivo do Alexandre de Moraes não ter devolvido o passaporte para o Bolsonaro. Você vai sair daqui também sabendo que a TCU, ou melhor, o TCU, o Tribunal de Contas da União, está investigando Luiz Inácio Lula da Silva por possíveis pedaladas fiscais, naquele projeto que eles falam lá que é o pé de meia, né? Vamos entender aqui o Kim Kataguiri trazendo essas informações para nós. Aqui em cima você já sabe, tem um QR Code para você que quer ficar patrono, assim como toda essa turma que está escrito o nome aqui embaixo, você entra aqui também, fazendo qualquer doação, você vira patrono do canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês aqui quantos inscritos a gente está, quantos a gente vai terminar nessa live. É óbvio, a gente está começando o ano agora, é uma retomada. Final do ano passado estava tudo muito aquecido, a gente bateu aí quase 80 mil inscritos, mas a nossa meta é chegar em 100 mil nesse canal, porque essa plaquinha aqui é do canal raiz da gente, que é o canal Thiago Parigiani, que é o nosso trabalho voltado para o público vulnerável, né? Aposentados, pensionistas, servidores e BPC Loas. Esse canal é o Brasil Inteligente, então a gente está buscando a segunda plaquinha que vai ficar aqui, ó. Já tem até o lugar dela reservado aqui, e essa placa a gente vai conquistar juntos. Então, todas as vezes na live eu mostro quem se inscreve, eu falo o nome de quem vira patrono, porque esse é um canal que a gente está aqui para conquistar junto. Faça também o seu comentário, assim como a Lourdinha Magero, que está aqui, o Isaías Antônio, a Ronilda Terezinha, estava ansiosa para a live, já chegamos e estamos aqui. Então vamos lá para a primeira notícia do dia, em relação ao verdadeiro motivo, né, que o Alexandre de Moraes teve para negar a ida de Bolsonaro para os Estados Unidos. Ele reteve, para quem não se lembra, o passaporte de Jair Messias Bolsonaro após a reunião com os coronéis e tudo mais ali, e o Bolsonaro está sendo julgado por esse crime até hoje, não foi condenado por nada, mas está sem passaporte, impedido de sair do país. Será que o Bolsonaro é uma ameaça de fugir do país? Ele tem... né? Ou será que o pessoal quer tanto que o Bolsonaro fique aqui para eles ficar falando mal do Bolsonaro, tentar desviar a atenção do público, criar cortinas de fumaça? Qual que é a ideia
do Alexandre de Moraes. Essa matéria reverberou aqui no canal Olavo é do Carvalho. Vamos assistir com atenção e a gente volta comentando. Quero o seu comentário aí no chat. Não se acanhe, você está ao vivo aqui comigo. O Biden não perde uma oportunidade de continuar fazendo lambança até os 45 do segundo tempo e retira Cuba da lista dos países que promovem o terrorismo nos Estados Unidos. E todo mundo sabe que Cuba é um hub de terrorismo, aliás, desde lá de trás, com o Chacal. Vocês lembram do Chacal? Foi lá que ele encontrou refúgio. O Fidel Castro transformou aquela linda ilha, né, numa prisão caribenha e numa ameaça nuclear para os Estados Unidos e também num hub de tráfico de drogas e terrorismo internacional. Então é o Biden fazendo cagada no apagar das luzes. Porque melancólico e que ninguém leva a sério, como disse o próprio Guga, né, agora, antes ele achava que ia trazer tranquilidade para o mundo, porque o Trump era do mal. O Trump vai ter que fazer muita coisa para reverter essas lambanças do Biden. E veja, ele vai fazer. A minha análise é que os primeiros 100 dias de governo do Trump vão ser frenéticos. E frenéticos em termos de medidas executivas, que são decretos presidenciais, e também no Congresso, porque ele tem o apoio. Então, muita coisa vai acontecer. E nesse contexto, com a equipe toda do novo governo atenta ao caso do Brasil e à América do Sul, porque temos o Marco Rubio, a Elvira Salazar, o Rick Scott, a turma da Flórida, muito próxima do Trump, o Alexandre de Moraes resolve fazer o que todo psicopata faz quando acuado, quando diante de um dilema. Ignora a razão, ignora o pragmatismo e dobra a aposta. Um pitbull não consegue agir de forma diferente. Quem acha que há muita estratégia nas decisões do vil Alexandre de Moraes não entendeu muito como funciona a cabeça maligna dele. Ele dobra apostas. Então, ele impede a viagem de Bolsonaro para a posse de Trump, ele que foi convidado, nega o recurso já. E é bom lembrar, né? É bom lembrar como é que funcionava antes. Devolução de passaporte. STF permite que condenado da Lava Jato possa sair do país. Recorrendo em liberdade, Lula vai à França, Suíça e Alemanha. Ex-presidente, tinha sido condenado a 25 anos de prisão. Mas o Bolsonaro, sem crime algum, sem condenação alguma, e alguma pode vir, mas vai ser forçada, vai lá e nega. Um pedido do Trump. O Trump está dando muita importância à questão do lawfare. Ele vem falando disso. E o Bolsonaro escreveu uma nota do gabinete da presidência, Jair Bolsonaro, muito bem escrita. Bolsonaro está mais estratégico e menciona as palavras-chave: lawfare, ativismo jurídico, esgarçamento entre a relação de duas tradicionais democracias e por aí vai. Ele tocou nos pontos certos, porque mostra alinhamento com a agenda do Trump. Lawfare é o ativismo jurídico que visa, em essência, vencer pela justiça aquilo que não é possível vencer pelas urnas. E era exatamente o que a esquerda democrata vinha tentando fazer nos Estados Unidos. Trump conseguiu dar a volta por cima. Um caso claríssimo daquilo que o Joseph Campbell chama do mito do herói. Todas as culturas falam disso. É mergulhar na barriga da baleia, Jonatas. É a travessia do deserto, Moisés. É você morrer para renascer, Jesus. Todas as grandes mitologias, religiões comparadas falam de você ter uma grande ameaça à sua casa, ter que sair da casa, ter que dormir como a princesa adormecida, a bela adormecida, e com um beijo do príncipe acordar, ou Odisseu que voltou a Ítaca, e por aí vai. Ou seja, Trump teve que ver o inferno de perto, ir para o purgatório, ser perseguido, sofrer 2 impeachments, ser indiciado, ter foto no mugshot, para dar a volta por cima. E voltar para quê? Para salvar a vila, para salvar o povo, para trazer a verdade, a luz, a boa nova. Vamos comparar com a redenção, porque claro que isso é uma forçação de barra. Trump não é Jesus e nunca será, mas para entender a importância desse comeback, o resumo melhor foi feito por aquele que leu Joseph Campbell e disse que foi o livro mais influente para ele criar A Guerra nas Estrelas. Lucas. Como é que é? Lucas? Eu tô com o Lucasfilm na cabeça, George Lucas, né? A Nova Esperança, o Império contra-ataca, e sempre vai contra-atacar, porque o lado do mal, o eixo do mal, nunca vai ficar de forma passiva vendo a Nova Esperança se espalhar por aí, mas depois vem o retorno de Jedi. Então é disso que nós estamos falando. E veja a repercussão. O
a página oficial da maioria do House Foreign Affairs Committee, o Comitê de Relações Internacionais, lembrando que Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ou seja, não afeta apenas Jair Bolsonaro, afeta o Brasil, afeta milhões de brasileiros. Essa decisão por picuinha pessoal, por ódio, por inveja, por aquele sentimento que a luz produz na escuridão, que as pessoas iluminadas produzem nas pessoas obscuras. Gleisi Hoffmann mentindo. Vamos falar a verdade. Bolsonaro não apresentou convite formal. Nunca foi convidado. Indícios de que ia fugir do país e preparar um golpe. Ele que estava aqui nos Estados Unidos e voltou para o Brasil, vai preparar um golpe com bolinha de gude e batom. A peça produzida pelos jagunços do Alexandre de Moraes é a coisa mais vexatória que existe. É ridículo, do começo ao fim. Nenhum jurista leva a sério. Mas esse é o ponto em que chegou o Brasil hoje. Ninguém mais leva qualquer coisa que sai do sistema, da justiça, do governo Lula, ou da Globo, da mídia, do quarto poder. Ninguém leva nada disso a sério. Todo mundo já entendeu que é um jogo de poder e manutenção do poder. Só que, como o maçarico está esquentando do lado de fora e do lado de dentro, com vídeos com 300 milhões de visualizações, eles estão tendo que escancarar o projeto totalitário de ditadura. E ou vai ou racha. Ou eles vão dobrar apostas até a queda ser brutal, Deus queira que seja esse o destino, ou eles transformam o Brasil em Venezuela de vez. É isso que está em jogo. Não vai dar para ficar in between. Eles não vão conseguir ficar nesse purgatório. Porque ou vai ter o retorno de Jedi, no Brasil também, ou o Império contra-atacou e venceu, e viramos Cuba, Venezuela, Irã, Nicarágua. Nicarágua que está mudando a Constituição para permitir um monte de coisa mais que eles já fazem fora da Constituição. Venezuela que está indo para cima de mais um monte de contas de redes sociais, e o Haddad já está batendo bumbo. Os Estados Unidos fecharam o TikTok. Fake news. E a Meta já disse que não vai ter respeito às regras do jogo. Mentira. Eles estão deixando muito claro o jogo deles. Olha o Breitbart, como entra de sola. O regime socialista tirânico brasileiro morre de medo que Trump dê asilo político a Bolsonaro e nega sua ida para a posse. A coisa está ficando muito pessoal. Elon Musk já levou para o lado pessoal, o Alexandre de Moraes, por motivos óbvios, 30 milhões de motivos, e Trump também vai levar para o lado pessoal. Vocês estão mexendo com um cara poderoso, que está invocado. Vocês viram a mugshot e a foto oficial da presidência nova, que são muito parecidas, aliás. Ele não tá para brincadeira. O Barroso estava esses dias fazendo compra no Sawgrass, mas eu soube que já botou o apartamento em Key Biscayne à venda. Melhor, porque vai ter que frequentar Caracas e Havana. Estados Unidos, para essa turma, não vai rolar. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado, e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é cá entre nós o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, conteúdo... Muito bom. Esse é o Rodrigo Constantino, né? Quem é que não conhece o Constantino? Grande consta. Está lá, como se diz, não é refugiado, né? Mas ele está lá radicado hoje nos Estados Unidos, e traz, né, que foi simplesmente uma picuinha, né? Não tinha problema algum. Se fosse assim, se o pessoal quisesse não voltar, primeiro que é ilegal, né, você ir para os Estados Unidos e não voltar. O Bolsonaro não tem visto de imigrante. Tem visto, deve ter visto, que é o visto que eu estou buscando, o B1, B2, que é o de turismo e trabalho. Deve ser esse o visto, ou talvez o presidente tenha um visto um pouco mais especial. Mas não é um visto de permanência lá, tanto que ele ficou, acho que o final do ano lá, quando ele perdeu as eleições, e depois teve que voltar, né? Tem um prazo para não ficar ilegal lá. Então não há essa justificativa de que o Bolsonaro está querendo ir para os Estados Unidos para ficar. O Bolsonaro tem planos diretamente divulgados de querer ser o presidente em 2026. Tanto que quando surgiu o Marçal, deu aquela chacoalhada, ele já ficou puto da vida, porque ele falou, eu sou o candidato. Eu sou o candidato, pô, da direita, que Marçal, o quê? Né, gerou uma vaidade bem justificada, aliás, que a gente já viu quem é o Marçal, não precisou de muito para arrancar a máscara dele.
É um cara midiático, não um cara que pode dar jeito na nossa política. Existe a diferença do cara que sabe falar bem e do cara que sabe gerir. E o Bolsonaro é um cara que, além de saber gerir melhor que o Lula, pelo que a gente viu nos 2 anos de governo dele, porque não foi 4, porque a pandemia engoliu 2, ele já vai com essa bagagem do que deu errado e do que deu certo. Tanto que o Constantino fala, ele está muito melhor na narrativa, né, na carta que é feita ali. A comunicação do Bolsonaro hoje, ela é 1000 vezes melhor do que a do Bolsonaro presidente. Isso é fato. Tanto que um dos maiores erros que o Bolsonaro cometeu lá atrás na gestão dele foi erros de comunicação, porque não tinha estrutura para isso. Né? Foi meio que na surpresa que acabou entrando ali. E mesmo assim foi um governo bem melhor. E é o que a gente quer, de novo. Um governo bem melhor. Eu sou um cara que eu falo assim, olha, eu acho que a nossa mudança, ela vem muito mais das questões de Deus, né, ou das questões do empreendedorismo, do que dos políticos, né? Mas a gente tem o político pior e o político melhor. Então a gente quer o melhor. Não é isso que a gente quer aqui? Tô falando besteira? A gente quer o melhor. E o melhor não é o que tá lá, né? Bem diferente do que a gente pode ter. Tá? Vem chegando todo mundo aí, ó, comentando. O Valdir tá aqui, a Rita, o like 42 foi dela, a Ronilda. Vão se inscrevendo no canal. Deixa eu já dar uma olhadinha como é que tá os nossos inscritos aqui. Deixa eu pôr na tela para vocês verem junto comigo, para a gente partir para o próximo tema. Já tá chegando aqui a verdade do caso Adélio Bispo. Fiquem de olho, olha só. Tá aqui, ó. Temos 78.216. Vamos se esforçar um pouquinho para divulgar o canal, tentar bater 78.300 inscritos hoje? Será que a gente consegue? Quem está assistindo agora na tela vertical, aqui em cima está o inscrever-se. Se você está assistindo na tela horizontal, aqui embaixo está o inscrever-se. Já clica, ativa o sininho das notificações, é um clique, já vai rodar ali o Contagiro, você fica com a gente aqui sempre que tiver live, você vai estar vendo o Thiago Parigiani, o canal Brasil Inteligente. É muito importante a sua inscrição. Tá? Isso faz o algoritmo do YouTube entender, olha, esse é um canal relevante, né? Tem muita gente que está gostando dele, mas pode ter mais, e ele começa a dar maior visibilidade. Olha lá, tá vendo? Alguém já clicou e a gente já girou para 217. Vamos tentar bater 300? Quem me ajuda aí? É o que eu falo, a maior força, além do joinha, quem já deu deixa, quem não deu não deixe de dar, é o ganchinho de compartilhamento no WhatsApp. Manda esse ganchinho e fala, vamos se inscrever, vamos bater 78.300. Dia 4 agora de fevereiro, eu vou estar no canal da Revista Oeste, lá no Pavinato. E a gente vai divulgar o canal lá. Eu tenho certeza que a gente tem uma grande probabilidade de bater 100 mil no dia 4 de fevereiro. Hoje é dia 28. Mas é mais legal você ser o inscrito aqui no orgânico, né? Ó, só nessa minha entradinha aqui, já chegamos quase em 220. Acho que a gente vai bater 220 para a gente ir para o próximo tema. Tem mais alguém aí que não se inscreveu? Olha aqui. Se tiver escrito aqui embaixo inscrever-se, é porque você não é inscrito. Se tiver escrito aqui em cima inscrever-se, é porque você não é inscrito. Na hora que você clica, já vira inscrito. Ninguém Tavares, olha aí, quem fala que é a casa do João Ninguém deve ser esse aqui, ó. O João Ninguém, o nome dele é Ninguém Tavares. Batemos 78.220. Você conversa demais. Quer é notícia que você quer, Solange Bueno. Então tá bom. Se a notícia que você quer, é notícia que você vai ter. E agora acabamos de falar uma notícia, temos 19 minutos de live, já falamos a real história do Alexandre de Moraes não liberar o passaporte, pura birra, como eu comentei, isso pega muito mal o Brasil. A Janja falando mal do Elon Musk, mandando ele se feder, em inglês ainda para ficar mais chique, pegou mal. A barrar o Bolsonaro para a posse do Trump pegou mal, e eles estão vendo que, na verdade, a gente está vivendo uma semi-ditadura, porque não há motivo para bloquear o passaporte do Jair Messias Bolsonaro nesse momento. Ele não foi julgado por nenhum crime, né, pseudo-crimes que ele teria cometido. Ele está sendo acusado, né, não tem condenação. Agora o Lula, condenado, teve a oportunidade de sair do país, e o Bolsonaro, sem condenação alguma, teve esse problema. Quem está causando o problema? Os nossos presidentes que não são eleitos pelo povo, o pessoal do STF. É isso, né? Basicamente, é isso que está acontecendo. Vamos para o Kim Kataguiri. Quem está pronto aí para entender qual que foi a pedalada fiscal que o TCU, o Tribunal de Contas da União, está atribuindo a Lula? Kim Kataguiri traz esta notícia para a gente comentar aqui. Todo mundo a postos? Vamos que vamos, porque a Solange Bueno quer notícia. Quer notícia?
Tome. Lula um passo mais próximo do impeachment. O TCU já tinha suspendido liminarmente o pagamento do programa Pé de Meia do governo federal, do Ministério da Educação, justamente por falta de respaldo legal, de autorização legislativa para o governo gastar esses recursos. Em outras palavras, pedalada fiscal. Você vai abraçar o capeta! Dessa vez, todo o tribunal referendou a decisão, ou seja, não é mais uma decisão monocrática, não é mais uma decisão de um único ministro do TCU, mas de todos os ministros, de todo o plenário, o que confirma a principal tese jurídica do meu pedido de impeachment contra Lula, que é justamente a pedalada fiscal por causa do programa Pé de Meia. Além disso, eu quero falar aqui com vocês também sobre a conversa de bastidores que o governo Lula está tendo ali com a Casa Civil, com o Ministério da Agricultura e com os supermercados para dar uma solução para o problema da alta do preço dos alimentos, que é basicamente mudar a regulação sobre a data de validade. Acabar com a data de validade como ela existe hoje para alimentos não perecíveis e dizer o seguinte: olha, não tem data de validade. É melhor que você consuma antes dessa data aqui, mas depois dela ainda dá para você consumir. A gente vai falar sobre essas duas questões logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Eu também quero falar com vocês sobre a máquina de cortes do MBL. Se você acompanha o meu trabalho, o trabalho de outros coordenadores, mandatários do MBL, quer ganhar ali de 2, 3 mil reais por mês, né, divulgando as nossas ideias, divulgando aquilo que a gente acredita, ou seja, militando em prol daquilo que você acredita, né, ao mesmo tempo que você consegue fazer uma renda extra, eu vou deixar o link aqui na descrição para você participar desse nosso novo programa da máquina de cortes do MBL. Bom, vamos lá. Primeira notícia importante é que o Tribunal de Contas da União, como eu disse, referendou uma liminar suspendendo o pagamento do programa Pé de Meia. Para quem não assistiu meu vídeo falando sobre o protocolo do pedido de impeachment contra o Lula, crime fiscal que ele cometeu, dentro se enquadrando ali nos crimes de responsabilidade da Lei 1079, é o crime contra a lei orçamentária. Não pode haver nenhum tipo de despesa fora dos parâmetros e dos valores que foram aprovados na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também naquilo que diz respeito a outras leis orçamentárias, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a regra constitucional da regra de ouro. Pois muito bem, exatamente isso que aconteceu com o governo Lula, por isso que Lula escalou o seu ministro mais importante, o Rui Costa, da Casa Civil, que, aliás, para quem não viu a notícia, Lula basicamente tirou a autoridade de todos os seus ministros de soltarem portarias, decretos, sem passar pela Casa Civil, ou seja, uma paralisação total no governo por causa da confusão do PIX. O governo sentiu a porrada na popularidade e agora ele basicamente quer centralizar toda a gestão, burocratizando qualquer decisão que qualquer ministro vá tomar, passando primeiro pela Casa Civil para que o governo discuta antes, né, de publicar qual que vai ser a repercussão midiática, quais que vão ser os efeitos práticos, como é que o governo vai se comunicar, se a medida é polêmica, se não é polêmica. Avaliação essa que deveria ser feita por cada ministério responsável por sua pasta, porque cada pasta deveria entender do assunto que está cuidando, né? Mas depois da lambança de uma das principais pastas do governo, que é o Ministério da Fazenda, agora tudo vai ter que passar pela Casa Civil, reforçando. Na verdade, só fazer um parênteses rápido aqui. Muito obrigado a todos os patronos, tá? Muita gente fazendo aí as doações no canal, agradeço demais. Na verdade, esse governo ele fazia o quê? Isso começou lá atrás. Para quem não sabe, eu tenho um trabalho voltado para aposentado, pensionista e BPC. Ele usava as pessoas de testa de ferro. E ele continua usando, tá? Não pense que a ideia do Pix foi só do Haddad. Eles conversaram em algum almoço, alguma coisa surgiu. Como pega mal, ele sai tacando pedra em quem propôs a ideia, que no caso ficou nas costas do Haddad. Desde a Simone Tebet, quando ela propôs a desvinculação do salário mínimo dos aposentados, do salário mínimo de todas as pessoas, o que é a desvinculação? É falar assim, ó, o aposentado ganha 1.412, acabou. Então a Simone Tebet veio com essa ideia. Ela, né, veio com essa ideia, provavelmente conversada com o Lula lá atrás. Aí eles vêm para a mídia, tacam essa merda no ventilador, aí pega mal, porque os aposentados criam uma comunidade, a gente já tem uma comunidade forte na internet, é que eles não sabem, né? Chegou lá o Carlos Lupe, ministro da Previdência, apanhou, aí eles falam, olha, não deu muito certo essa ideia aí, para de falar essa porcaria de desvincular o mínimo que tá pegando mal pra gente. Aí ele vem e taca o fumo na Simone Tebet. Agora ele veio e taca o fumo na questão do Pix no Haddad. Ele é o bonzinho. Pode reparar, o Lula ele nunca fala nenhuma merda. Só que não, né? Ele é o Mr. M. Ele é o cara que mais fala merda. De todos os tempos. Todo mundo falava que o Bolsonaro falava merda. O Lula fala 1000 vezes mais. O Lula não sabe lidar com essa era da internet. Ele já falou que ele é amante da democracia, porque tem marido que ama mais a amante do que a esposa. Tá? A Janja nem se fala. Quando que a Michelle Bolsonaro falou uma merda? Nunca. A Janja só faz merda e só fala merda. Foi lá mandar o Elon Musk se feder pra gente não desmonetizar aqui a live. Então, esse governo só tá fazendo lambança. Isso é o que eu lembro aqui agora, de improviso, que eu não marquei os tópicos. Quem lembrar de mais merdas que o Lula falou, escreva aqui para mim, por favor. Então, não é o Bolsonaro que tinha problema de comunicação.
E o Lula, que é um político presidente muito mais experiente, porque já é a terceira vez que ele ocupa essa cadeira, né? Mesmo sendo um ex-condenado, ele conseguiu a terceira, que o povo tem uma memória curta aqui nesse país, que é um absurdo. Vem falando muito a merda, muito mais do que o Bolsonaro. Muito mais. Né? Já apoiou o Maduro, vem aqui, estende tapete vermelho pro cara, o cara soca jornalista, o próprio segurança do governo Lula. Então isso não é... eu não quero o Bolsonaro porque vai vir a ditadura de 64 de novo. Não vai. Não vai. Vocês estão vendo aí o Milei, que é um direita liberal, que ele está fazendo na Argentina? Vai para a Argentina hoje, brasileiro, com seus reais. Você vai ver o que vai acontecer lá. Você se sente um pobre. Eu fui em 2010 para a Argentina, era a Cristina Kirchner, xará, que é o Lula deles lá. Nosso dinheiro aqui valia 2 para 1 deles, de verdade. Tudo que custava R$100 aqui, custava 50 lá. Restaurante chique, que aqui era 200 conto, lá era 100. Hoje não está mais assim. Então, você está vendo que a direita está vindo para ajustar os rumos financeiros. E aí a pessoa fica batendo na tecla de que o que a gente tem aqui tá bom? Que não dá para melhorar isso aqui? Então é desesperador, porque a gente já vive na esquerda há 30 anos. E vocês não querem mudar? Não quer dar uma chance para a direita? Vamos dar 12 anos para a direita para ver o que acontece com esse país aqui? E se for ruim, eu venho aqui e falo, olha, errei. Infelizmente não tem salvação. Né? Vamos desistir, chega, já estaremos bem envelhecidos também. 10 anos eu vou estar com 54, ainda vou estar jovem. Mas muitos aqui vão estar com 80, vão estar com 90. A gente não pode perder a esperança, gente. A gente não pode perder a esperança. Tem como melhorar. Vai ser a salvação? Não vai. Mas ele liberando as alas comerciais, empreendedoras, para que a gente consiga prosperar e ter o nosso dinheiro e melhorar o nosso lado, a educação dos nossos filhos, a alimentação, pô, tá valendo. Agora, hoje a gente está vendo um monte de dependente de Bolsa Família de R$600 e taxa Pix, e taxa aquilo, volta DPVAT para poder sustentar essa máquina pesada, fora os ministérios. Coisa que o Bolsonaro enxugou tudo e o Lula arregaçou de novo. 11 ministérios ele criou na volta. A Aurora Ronzoni concordou aqui, ó. Se for falar todas as merdas, não sobe espaço. Não suporto ouvir a voz desse energúmeno. Companheira, não fala isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você está completamente equivocado. Eu sou excelente pessoa. Eu sou Lulinha, paz e amor. Solta o Kim de novo, vai. Era só um parênteses para ver que essa estratégia de passar agora pela Casa Civil é um jeito dele não queimar mais ninguém. Né? Ele quer um filtro, mas antes ele falava assim, ó, cria um problema lá, cria um problema lá. Aí a Simone Tebet vinha e criava um problema de desvinculação do salário mínimo. Aí ele vinha, não vamos fazer isso, ó como eu estou bonzinho. Ou seja, ele não arruma nada. Ele cria o problema e remedia o problema atacando nas costas, para não dizer nas outras partes dos ministros que ele usa ali como testas de ferro. Fala, Kim. Desculpa a intromissão. Né? Uma coisa que eu sempre digo para vocês, a importância da Casa Civil em um governo, geralmente, é o ministério mais importante, responsável pelas articulações internas, pela organização interna entre os ministérios, dentro do governo, e também pela articulação política para fora, especialmente com o Congresso Nacional. Pois muito bem, Lula, não à toa, escolheu Rui Costa como um dos ministros responsáveis para conversar com os ministros do Tribunal de Contas da União para impedir que a investigação continue, assim como o advogado-geral da União, o famoso Bessias. Bessias, que, aliás, recentemente chamou uma audiência pública para escutar as Big Techs em relação à moderação de conteúdo. E adivinha o que aconteceu? Eles me enviaram o que eles falaram? Eles vão mandar subsídios, ministro? Eu não sei, né? Você tem que perguntar para eles. Não, mas a pessoa disse até sexta-feira para enviar. Ninguém foi. O Bessias passou vergonha. Lembrando que o Bessias é aquele cara do termo de posse da Casa Civil, do Lula. O Lula assumir a Casa Civil no governo Dilma durante a Lava Jato e fugir da cadeia. O Bessias foi o cara que na ligação, na interceptação telefônica que foi divulgada, Dilma diz, olha, o Bessias está aí levando o termo de posse que é para você usar em caso de necessidade. Caso de necessidade, leia-se ser preso. E aí que o Lula manda o famoso tchau, querida. Bessias vem dessa época aí. É sempre bom a gente recordar por que as pessoas que estão ocupando cargos estratégicos, por que as pessoas que estão ocupando poder estão no poder. Já no momento de necessidade, o Bessias já era um quebra-galho ali no momento de crise do PT, agora recompensado com a Advocacia Geral da União. Tentou ser ministro do Supremo, ele estava na disputa para ser indicado no lugar do Flávio Dino e não conseguiu. E agora está aí amargurado porque chamou uma audiência pública e ninguém foi. Pois muito bem, deu errado a articulação do governo Lula no Tribunal de Contas da União. O tribunal manteve uma decisão séria, técnica e suspendeu o pagamento. Lembrando, foi exatamente crime contra a lei orçamentária, crime fiscal que levou Dilma a sofrer o impeachment. Então, assim, juridicamente, o nosso pedido
decidido, está mais sólido do que nunca. Mas eu quero falar com vocês também sobre essa notícia aí, apuração de bastidor, e aqui já alerto, atenção Bessias, você que está aí movendo processos, Lewandowski, atenção ministro Lewandowski, você também que tem processado, tem dado ordens para a Polícia Federal perseguir opositores políticos, quem fala contra o governo, quem critica a política pública, vocês dois, Bessias e Lewandowski, atenção, essa não é uma informação minha, não fui eu que levantei, não sou eu que estou dizendo, foi a Rede Globo, aliada de vocês, que recebe do governo de vocês, que tem comentaristas simpáticos a vocês e que sempre repassam como se fossem seus porta-vozes as notícias plantadas por vocês. Essa mesma Globo revelou que nos bastidores do governo estava sendo discutido a proposta de você, para alimentos não perecíveis, né, acabar com o sistema de validade para adotar um sistema de Best Before. Best Before, sistema adotado nos Estados Unidos e na Europa, basicamente ele não crava um prazo de validade dizendo que depois daquele período você não pode mais consumir, que vai te fazer mal. Ele diz, olha, esse produto está nas melhores condições até essa data. Depois dessa data, não necessariamente ele está estragado, não necessariamente ele vai lhe fazer mal, mas ele já não tem a qualidade com a qual a gente faz um compromisso de entregar o produto para vocês. A medida em si não tem nada demais, porque é o que se faz em país desenvolvido, tá? Não é nenhuma maluquice. Mas eu quero pontuar aqui duas coisas. E as duas coisas estão diretamente ligadas à hipocrisia e às mentiras do governo Lula. Primeiro, o que o PT diria se um governo de direita abandonasse a regulação da validade como ela funciona hoje para adotar o sistema de Best Before? Pronto, querem dar os restos, as migalhas para os pobres, comida podre, comida ruim para os pobres. Eu lembro, quando a gente discutiu na legislatura passada, os restaurantes poderem doar, né, depois que fecha o restaurante, sobrou comida, né, os restaurantes poderem fazer marmita e entregar, né, a marmita para as pessoas que têm fome, coisa que hoje é proibido, né, de você fazer, inclusive já tem dono de restaurante processado criminalmente por esse tipo de coisa. E aí o que o PT disse? É um absurdo! O governo Bolsonaro quer dar restos, migalhas para a população, odeia pobre. Bom, eu mesmo tenho um amigo dono de restaurante popular, muito bom, aliás, o restaurante popular dele, que, aliás, tenho dificuldades de encontrar na cidade de São Paulo, esse restaurante do interior, na cidade de São Paulo, um restaurante tão bom com preço tão baixo, que as coisas são todas mais caras, né, do que no interior. Hoje você compra lá nesse restaurante do meu amigo uma marmita de R$35, grande para 2 pessoas, né, e comida muito boa. E, por ser meu amigo, já comi várias vezes lá depois, né, do que sobrava, e comida em perfeita qualidade. Tirei a barriga da miséria, eu tô com o bucho cheio. Mas, pro PT, foi um grande escândalo e tal, o governo foi covarde, voltou atrás. Não tenho a menor dúvida de que se fosse um governo de direita, o PT, hipócrita e cara de pau que é, diria, tá aí, quer fazer o povo comer coisa estragada e blá, 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 blá. Mas, como é uma ordem agora do Lula, do Rui Costa, arranjar uma maneira de diminuir o preço dos alimentos, tirar o coelho da cartola, que não seja equilibrar as contas públicas, que é isso que seguraria a inflação, mas isso o governo não quer fazer, aí tá tudo bem. Já pela repercussão negativa, o governo já voltou atrás. Então, veja, o governo Lula tá tão melindrado, né, que mesmo o início de uma discussão, de uma medida no bastidor, a mínima porrada que o governo toma, o governo já tá recuando, o que é uma ótima notícia, sinal de um governo fraco, sinal de um governo com clima de fim de festa. A outra coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte, ora, o PT e Lula dizem que a economia vai bem, que a gente tem um bom crescimento econômico, eles dizem que esse crescimento é sustentável e não é artificial, é verdade que a gente tem um crescimento econômico. Agora, muito dependente de gasto público e crédito, duas coisas que, meu amigo, acabou. Para esse ano e pro ano que vem, acabou. Não vai ter o mesmo patamar de gasto público e de crédito que a gente teve nos 2 últimos anos. Mas a economia não tá bombando, a gente não tá numa mínima de pobreza, de miséria, não tem pleno emprego, como vocês estão colocando, a mínima histórica de desemprego, a inflação não está sob controle? Não é isso que os petistas dizem? Se está tudo bem, por que a gente precisa mexer na regulação? Chegar ao desespero de tomar uma medida impopular de mudar a regulação sobre prazo de validade. Por que o desespero de fazer isso na correria, se tudo vai bem? Então são esses 2 pontos que eu quero colocar. No mérito, como eu disse, a proposta não é um absurdo. Ocorre, Estados Unidos, Europa, países asiáticos. Agora, se fosse outra pessoa fazendo que não PT, toda a esquerda estaria criticando e dizendo que era agenda antipobre. E, outra coisa, se a economia vai bem, se as coisas vão bem como o PT diz, essa medida sequer seria necessária, né? É isso, meus amigos. Um abraço, até mais. Kim Kataguiri, senhoras e senhores, muito bom, né? É muito bom. Ele é um político, mas ele é um baita de um comunicador. E ele traz verdades. Não tem como falar, né? Que o governo está peidando, esta é a palavra linda que eu vou usar nessa live aqui, peidando para as redes sociais. Esse governo, ele é tão impopular que ele agora está com medinho das redes sociais. E tudo hoje em dia é movido pelas redes sociais. Tudo. Até minha presença. De certa forma, você fala, olha o que você vai falar, né? Olha o que você vai falar. Como eu venho para cá convicto, né? Eu não sou um personagem, eu sou o Thiago Parigiani, jornalista, que tem as suas convicções pessoais, políticas, seus gostos, mas não é assessor de nenhum político, né? Não tenho rabo preso com ninguém. Eu venho aqui e falo o que eu gostaria que acontecesse no país para ser melhor para todo mundo, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha aqui na minha casa e eu converso com ela. Falo, ó, Lu, o que seria melhor para você? E ela me traz. Thiago, não, o Lula está me prejudicando nisso, né?
Então, ele está prejudicando todos. O país está amarrado, a gasolina está caro, a carne está um absurdo, né? O dólar explodiu por conta da briga que ele teve com o Campos Neto no Banco Central. Esse papo furado de ficar baixando os juros da Selic, que é juros artificiais. Só fez M. Aí agora ele lança uma medida, a rede social massacra, que foi o caso do Pix, que o Nicolas conseguiu salvar isso pra gente. Pode dar o crédito para ele sim. Quero muito o Nicolas Ferreira aqui nesse canal. E vamos conseguir. Esse ano aqui o Nicolas vem para esse canal aqui para a gente bater papo. Acho que é o futuro presidente que vai pôr ordem nesse país aqui de vez. O Bolsonaro, ele chega, ele pode dar um rumo novo para cá. Mas o cara que vai dar jeito aqui, na minha opinião, chama-se Nicolas Ferreira, quando puder ser presidenciável. Então as redes sociais, o tribunal da internet, está muito forte. E aí o Lula, temendo a impopularidade ainda maior dele, tudo que ele faz repercute mal, ele recua. Só que as redes sociais, elas veem tudo. E está vendo que esse governo é frouxo. Né? Um cara que fala que vai fazer uma que nem o Trump, ele mete as caras lá e dane-se. Eu vou tirar a cidadania do imigrante legal que nasceu aqui. O cara, isso é absurdo para mim. Né? O cara é imigrante legal, emigrou, mas ele tem mérito de ter ficado escondido lá até agora. É um mérito ruim? É, mas é um mérito. Aí ele vai lá, engravidou a esposa dele, nasceu o filho nos Estados Unidos. O que ele é? Marciano? Ele é americano. Quem comeu bola? A fiscalização aduaneira, a fiscalização policial, que não deportou o cara antes. O filho do cara vai ser sempre americano. É que nem meu filho. Eu nasci em Guarulhos, o meu filho nasceu em São Paulo. Ele é guarulhense? Não, ele é paulista. Ele é paulistano. Entendeu? Então, isso foi uma medida absurda. Mas o Trump, ele vai e não recua. Agora, o peidão, que é o Mr. M, que é o companheiro, ele vai, lança na ideia, na mídia, pum, não deu certo, ele peida. Né? Então, tá aí as peidadas de Luiz Inácio Lula da Silva e o TCU na bota dele. O Lula é muito ardiloso. Ele é muito escorregadio. Né? É o que eu falo, se fosse o Lula na época da Dilma, ele não cairia. Ele sabe fazer o negócio. Então vai ser muito difícil a gente ter um impeachment do Lula. Na minha opinião. Ele leva o mandato, a não ser que ele faleça no meio, que tem muita gente plantando essa daí também, que ele não chega, tem vidente falando aí da morte do Lula, né? Tem gente que fala que é clone do Lula, que tá lá. Eu não acredito em nada disso, né? Eu não tô aqui para torcer pela morte de ninguém, mesmo porque a morte do Lula coloca a gente no colo do Geraldo Alckmin, que também não é nem um pouco confiável e não vai fazer nada diferente do que está sendo feito. Então o caminho é 2026. Estamos plantando agora, né, nos mobilizando, fazendo aqui esse alarde para que em 2026 a gente tenha a grande mudança que vá endireitar literalmente esse país. Muito bem, chegamos ao ponto que a gente gostaria. O que está acontecendo é que surgiu um novo vídeo do Bolsonaro falando em relação ao caso do Adélio Bispo. Antes de contextualizar com isso, eu vou mostrar aqui como é que está o nosso contagiro. É sempre bom a gente ver. Será que a gente já bateu os 78.300? Não, deu uma brochada aqui, ó. Deu uma brochadinha. 78.248, ó. Dá para chegar, hein? Tem mais uns 20 minutinhos de live aqui. Dá para chegar em 78.300. O pessoal vai passando aqui pelo canal. Se você está agora, nesse momento aqui, não está inscrito, clique aqui embaixo no inscrever-se, gira ali o peãozinho. Olha lá quantos clicaram ao mesmo tempo. E se você está aqui na tela vertical, mesma coisa. Se inscreva, é um canal jornalístico, tá? Meu nome é Thiago Parigiani, eu sou jornalista de formação, diplomado, não sou jornalista que vai lá e tira o MTB sem fazer faculdade, não. E trago aqui as opiniões políticas que você precisa ouvir em alguns casos, ou que você gosta de ouvir também em alguns casos, e também as que você não gosta de ouvir, principalmente se você for progressista, se você for da esquerda. Mas eu estou aqui aberto para você me convencer que eu estou errado. Tá? Tô louco para alguma esquerda conseguir me convencer que eu estou errado em alguma opinião que eu trago aqui nesse canal. Diferentemente de apresentadores, ou sei lá, ledores de notícias aí da Globo News ou da Globo, que parecem mais assessores de imprensa desse governo, que dão risada com memes, né? Estamos indo certo, só não sabemos para onde, né? Daniela Lima que o diga. A gente está aí mais alinhado a jornalistas tipo Boris Casoy, Alexandre Garcia, né? Pessoas que estão com a vida feita, que não precisam se aproveitar da comunicação para resolver a vida financeira, e com isso tem uma liberdade muito mais interessante de falar, e gente mais vivida, né? Assim como o Roberto Mota, da Jovem Pan também, falou, olha, eu já passei pela esquerda, pelo socialismo, e o que funcionou foi o capitalismo. Então não adianta a gente bater de frente contra o sistema, acusando que o capitalismo é um veneno,
mas você adora ter um iPhone aí na cinta, né? Faz de tudo para ter um carrinho elétrico aí. Então, capitalismo é o que funciona. A gente tem que saber jogar dentro do capitalismo para a gente não se ferir, né? Não se ferir, não ferir valores, não ferir princípios éticos, familiares, né? Valores religiosos, empreendedores, e é o que a gente procura trazer aqui nas minhas opiniões políticas. Então, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a placa de 100 mil nesse canal aqui também, tá? Tira o peãozinho, vamos para a notícia, colocando na tela a questão do Adélio Bispo. O que eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.